Pessoal, vivemos tempos estranhos e agora o Felipe Neto está defendendo o Bolsonaro, né? Será que é isso mesmo? Não, não é isso. Já adianto para vocês, mas é curioso, porque o Felipe Neto, na verdade, fez uma publicação dizendo para o pessoal parar de tratar como teoria da conspiração a facada que aconteceu no Bolsonaro e também o atentado contra o Donald Trump. Uma coisa acabou puxando a outra nessa história aí. E acredite ou não, Felipe Neto foi criticado pela própria esquerda por conta disso. Chamaram o cara até de chapa branca, né? Olha que situação aí, fogo no parquinho, né? Não é bem assim, eu vou explicar para vocês por que isso aqui tem método e principalmente por que esse assunto aqui do Bolsonaro subiu de repente e você tem até a Folha de São Paulo falando isso, né? Que o pessoal tá fazendo fake news sobre a facada do Bolsonaro. Olha que coisa, a mídia, o Felipe Neto estão todos aí defendendo o Bolsonaro, né? Falando que ele realmente foi atacado, um mártir da República Brasileira. Não é bem assim, tem um método, eu vou conversar com vocês a esse respeito, mas antes não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? O que aconteceu? Felipe Neto publicou ontem mesmo, sábado à noite, estou gravando aqui no domingo, dia seguinte ao atentado que quase tirou a vida do Donald Trump, né? Tem um negócio aqui na frente da minha câmera, né? Acredite ou não, uma mini aranha, né? Mas, enfim, ele postou logo na sequência ali, quando as primeiras notícias surgiram, falando pra galera parar de ficar alimentando aquela teoria da conspiração de que a facada no Bolsonaro em 2018 foi fake news, foi uma invenção ali que o pessoal fez, foi uma estratégia da direita ou de sei lá quem para tentar melhorar a questão da elegibilidade do Bolsonaro, deixar ele mais elegível para aquele ano, né? Então, ele disse o seguinte aqui no Twitter dele. Há dois delírios ridículos quando o assunto é a facada de 2018. O primeiro é de dizer que a facada foi uma armação. É uma estupidez. O segundo delírio é querer atribuir Adélio Bispo a qualquer lado político ou a mando de alguém, né? Então, logo aqui de cara, você já entende que tem dois fatores em questão, né? Primeiro é o de não negar a facada, porque é algo inegável. Bolsonaro tá ferrado até hoje com isso aí, tá tendo problemas. Esse ano teve que passar lá por cirurgia de novo, tava na Amazônia quando aconteceu. Enfim, né? Não dá para negar simplesmente sem ser um ridículo, sem ser um mané da internet, né? E ele desvinculou a esquerda do Adélio Bispo. É uma história que não tá bem contada até hoje, o pessoal não engoliu essa história de que ele foi um lobo solitário, né? E, obviamente, isso aqui tem muitas relações com o caso do próprio Donald Trump, o atentado que ele sofreu aí, né? Então, o pessoal aqui criticou o Felipe Neto por conta dessa postagem, né? Hoje de manhã, o pessoal aqui do site Brasil 247 colocou assim, né? Que um camarada lá que investigou ali o evento em Juiz de Fora, Joaquim de Carvalho, né? Falou que o Felipe Neto é um influenciador chapa branca, né? O Brasil 247 segue tratando o que rolou com o Trump como, entre aspas, suposto atentado, né? E criticando o próprio Felipe Neto, né? Tá até aqui a notícia, né? Aqui, ó. Após o suposto atentado contra Trump, Felipe Neto diz que o evento de Juiz de Fora não pode ser questionado, né? O evento de Juiz de Fora, né? Então veja aqui o quão negacionistas eles são, né? Esse pessoal aqui, aliás, Brasil 247 é a latrina do jornalismo, se é que podemos classificar esse pessoal como jornalismo de fato, né? São um pasquinho ali que serve apenas aos interesses mais escusos da extrema esquerda. Só que não apenas o Felipe Neto está fazendo coro nessa questão aqui de chamar de teoria da conspiração a negação do atentado contra o Bolsonaro, como a própria Folha de São Paulo também está fazendo isso aí, né? Porque aqui, de acordo com essa manchete que traz o título de Atentado contra Trump alimenta fake news sobre facada em Bolsonaro, né? E aí, claro que eles botam um subtítulo que esquerda e direita usaram episódio para requentar narrativas falsas sobre ataque de 2018, né? O que a direita tá fazendo de fake news nessa história, não sei.
Quem ficou mais claro fazendo essa palhaçada aí foi o Janones, o André Janones, que chamou de fakeada, né? E tudo mais. É realmente um cara patético. O Janones é um cara patético, de fato, né? Faça-me um favor, o cara que levou um soco uma vez, tem um vídeo disso, procura aí na internet que você vai encontrar. O cara levou um soco, ficou 20 minutos desmaiado. Para pensar, se tinha uma pessoa normal ali no meio de uma Câmara dos Vereadores, alguma coisa, um evento assim, o cara levou um soco, teve que sair carregado, ficou 20 minutos desmaiado, né? Um cara desse não tem que ser levado a sério, obviamente, né? Então, o camarada que de forma geral, né, o Janones, mas outros também aqui ficaram com esse papo de fakeada e tudo mais. Um vídeo do pessoal da TV 247, lá do próprio site Brasil 247 e tudo mais. Enfim, obviamente isso é coisa de demente, débil mental, ficar levantando esse tipo de teoria imbecil aí, quando as evidências do que aconteceu são fatas, e conforme eu falei, o Jair Bolsonaro tá ferrado até hoje. O Trump tivesse a cabeça dele mexido um pouquinho pro outro lado, ele tinha os miolos estourados ontem, né? Então, realmente é uma babaquice de quem levanta esse tipo de teoria. Agora, por que o Felipe Neto saiu tão rápido em defesa do que aconteceu com o Bolsonaro? E a Folha de São Paulo também, quase que de forma concomitante. Que coisa curiosa como determinadas atitudes são tomadas em conjunto, né? O pessoal parece que pensa parecido, né? Impressionante. Então, só posso teorizar a esse respeito, mas na minha opinião o que acontece é o seguinte: logo que aconteceu o atentado contra o Trump, embora a mídia brasileira tenha tentado tratar a coisa de outra forma no primeiro momento, as imagens deixaram claro do que se tratava, né? Obviamente o cara ali estava um candidato de direita que está muito bem cotado, que tem chance de tirar a situação do poder, tem chance de trazer um governo de direita novamente para um país, sofre um atentado durante um ato político, um ato de campanha. Isso, obviamente, recorda 2018, recorda o que aconteceu com o Bolsonaro lá, né? E aí, tudo bem que o brasileiro lembrar disso não vai mudar nada para o Trump lá nos Estados Unidos, não vai fazer ele ganhar voto, nem nada disso. O fato é o seguinte: isso pode ter uma repercussão positiva para o Bolsonaro. Isso é importante. Por quê, né? Porque você traz à tona novamente aquilo que aconteceu. Você se lembra que o cara estava fazendo uma campanha eleitoral no meio do povo, sofreu uma facada ali, quase foi para o saco durante a campanha, perdeu parte da campanha dele, inclusive porque nem foi em debate e tudo mais, né? Porque realmente não tinha condições, o cara estava em emergência médica ali e tudo mais. E depois de eleito, o cara sofreu pressão do sistema, tá sofrendo pressão até hoje. Então, isso recorda às pessoas aquele Bolsonaro de 2018, o que é muito importante. A mídia tentou colocar a pecha de genocida, de negacionista, de ladrão de joias e coisas do tipo aí. É bom retornar lá atrás naquela situação, né? Então, você tem esse cenário em que o fato contra o Bolsonaro em 2018, aquele atentado que ele sofreu, volta à cabeça das pessoas. E já tem uns palhaços de esquerda falando que o atentado do Trump foi falso também, igual o do Bolsonaro foi em 2018. Agora, quem tem mais cérebro na esquerda percebe que isso é uma estratégia péssima. Por quê? Porque se você começa a lançar luz sobre o que aconteceu lá, e se a esquerda começa a negar esses dois acontecimentos, a direita também vai lembrar de umas coisas um pouco incômodas para a esquerda hoje. Por exemplo, que o próprio Lula negou o atentado contra o Bolsonaro. Ele falou isso na época de forma clara, inclusive, né, de forma textual. Tem até aqui uma citação que o Lula fez, né? Que eu não me lembro quando que foi, 2019, depois do que aconteceu ali. Inclusive, aliás, depois do Haddad já ter sido derrotado nas urnas, né? Ele falou assim, ó: aquela facada tem uma coisa muito estranha, uma facada que não aparece sangue em nenhum momento. O cara que dá a facada é protegido pelos seguranças de Bolsonaro. A faca que não aparece em nenhum momento, né? Então o cara negando ali, embora já na época isso tivesse sido explicado, que na verdade, né, os músculos do abdômen se contraíram por conta da facada ali, fechando basicamente aquele buraco, evitando vazamentos de sangue, que é meio que um instinto do próprio corpo de reagir a esse tipo de perfuração,
Mas por dentro o cara estava cheio de sangue, essa é a verdade, não teve hemorragia interna. Então, quase foi para o saco de fato. E aí o Lula negou isso na época. Isso existe, está na internet, você acha essas declarações para serem requentadas. Então, a esquerda mais cerebral, que tem a cabeça no lugar, tem mais neurônios, como o próprio Felipe Neto, que não é um cara bobo, definitivamente ninguém chega onde ele chegou sendo bobo, ele é um cara muito esperto, oportunista, ok, mas muito esperto, ele está encampando isso aí junto com a Folha de São Paulo. Essa tentativa, essa estratégia de abafar qualquer coisa a respeito de 2018, para eles é importante não questionar o atentado de 2018, que ninguém vai questionar, nem pessoas de esquerda vão questionar, só os débeis mentais mesmo que vão fazer isso. Eles querem abafar essa história e não ficar dando palco para a teoria da conspiração, porque isso vai respingar em muita gente da esquerda de hoje, inclusive o próprio Lula, que negou esse acontecimento lá atrás, né? Então, obviamente, para a esquerda, quanto mais esquecido o atentado contra o Bolsonaro ficar, melhor. Nesse aspecto, o Janones está fazendo um grande desserviço para a esquerda de forma geral. Espero que ele continue. Mas me diga aí, o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.